E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do nono ano. Nessa aula vamos falar sobre o nivelamento das características dos regimes totalitários. Quais são esses regimes totalitários? O que é um regime totalitário? Quais eram os indivíduos que se destacaram, os grandes líderes desses regimes? Quais são as principais características deles? Antes da gente começar, a gente vai dar uma olhada em qual é o objetivo dessa nossa aula, que é conhecer principalmente as características incomuns desses regimes totalitários. Bom, vamos refletir. Você sabia que ditaduras e regimes autoritários não pertencem apenas ao passado? Muitas vezes nos vemos situações em que nós achamos que um determinado acontecimento ele está preso apenas a um passado de décadas atrás, de uns séculos atrás. No entanto, a gente vai ver que o Índice de Democracia em 2019, organizado pela Unidade de Inteligência do jornal The Economist, mostra que o mundo ainda possui 54 regimes que podem ser considerados autoritários. Isso quer dizer que, apesar de várias transformações do século passado para o nosso século atual, século XXI, onde se foi exposto que regimes totalitários, regimes ditatoriais, eles são nocivos para a democracia, para o desejo, para a liberdade de expressão dos indivíduos, a gente vai ver que ainda no nosso mundo atual, esses regimes eles permanecem. Bom, vamos refletir. O totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe os partidos de oposição e exerce um elevado grau do controle da vida, tanto da vida pública como da vida particular dos indivíduos. Aqui, inclusive, a gente vai ver imagens de alguns líderes de regimes totalitários. Você conhece alguns deles? Sabe de que nações eles eram? Inclusive, quando nós falamos do século XX, alguns deles vão ser colocados como os grandes líderes totalitários desses regimes. Por exemplo, nós temos aqui na figura ao meio Adolf Hitler, que foi o líder do regime totalitário do nazismo na Alemanha. Abaixo dele, nós vamos ter Benito Mussolini, né? Aqui também ao meio, que foi o líder do fascismo dentro da Itália. Inclusive, os dois eram parceiros de ideias e de acordos durante a Segunda Guerra Mundial. É considerado o totalitarismo uma forma extrema, né, de autoritarismo. Bom, aqui a gente tem uma frase de uma grande intelectual que viveu, inclusive, os horrores dos regimes totalitários, que foi Hannah Arendt. Olha só, ela disse o seguinte: o que as ideologias totalitárias visam não é a transformação do mundo exterior, ou a transformação revolucionária da sociedade, mas a transformação da própria natureza humana. Bom, chegamos aqui já na nossa primeira atividade. Eu quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês. Já voltamos daqui a pouco para ver se vocês responderam corretamente.
Bom, vamos dar uma olhada nessa questão. Como caracteriza-se um regime totalitário? A gente vai ver que o regime totalitário ele se caracteriza como um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição. Em geral, existe apenas um partido único. E ele exerce um controle na vida privada e na vida pública dos cidadãos. Também é considerado uma forma extrema de autoritarismo. Bom, quais são os antecedentes? O que estava acontecendo no mundo para esses regimes totalitários começarem a ganhar força? A gente sempre tem que ver em história qual é o contexto, né? Foi durante a Primeira Guerra Mundial que a gente começa a observar a presença do totalitarismo e um fenômeno político que vai marcar o século XX. A centralização dos poderes na tutela de líderes das frágeis democracias liberais europeias tinha como justificativa a principal a necessidade de resoluções rápidas. Esse período é importante para a gente pensar que com o fim da Primeira Guerra Mundial, muitas situações foram criadas, principalmente situações que colocaram os derrotados da Primeira Guerra Mundial. Ali a gente coloca, né, a Tríplice Aliança, onde a Alemanha fazia parte, com medidas extremamente severas, que levaram a um castigamento, que se castigou não só a política governamental dessa nação, mas vai se castigar também a sociedade. Nós vamos ver também que esse período em que vai se crescer esses regimes totalitários é um momento também após a Primeira Guerra Mundial chamado de entreguerras. Nesse momento ocorre no mundo também a queda da Bolsa de Nova York, o que vai acabar causando também um problema econômico. Então a gente está vivendo uma profusão de coisas. Havia se passado por uma grande guerra com um número enorme de mortos, havia se passado também por uma pandemia que foi a gripe espanhola. Também vivia-se, né, um momento em que a Alemanha e nações derrotadas na Primeira Guerra Mundial estavam sofrendo ainda as consequências do Tratado de Versalhes, e a gente ainda vai ver esses problemas econômicos voltados ali da queda da Bolsa de Nova York. Aqui nós temos uma imagem que mostra Hitler e Benito Mussolini no ano de 1940. Bom, havia a promessa de que os poderes voltariam à forma democrática quando houvesse paz. Ou seja, isso é importante para a gente pensar que o regime totalitário, ele mostra-se inicialmente para os cidadãos como uma medida política que ela não é vista automaticamente como autoritária. O totalitarismo, ele em um primeiro momento, ele mostra-se como uma solução de um governo forte, centralizado, mas que vai conseguir conter todos os problemas e depois retornar à democracia. Mas, como a gente vai ver, não foi isso que aconteceu. O Estado, ele acaba então se tornando um Estado com um poder executivo. Quem exerce o poder executivo? São quem administra a nação, né? No caso, os presidentes, ou eles vão acabar ganhando outros nomes dentro desses regimes totalitários. Mas também a gente vai ver que eles têm um poder legislativo debilitado, ou seja, os indivíduos que seriam os responsáveis por legislar as leis, criar, também inspecionar as leis, eles não tinham toda essa força. Acabou então se tornando um modelo de um regime autoritário que vai se consolidar por décadas seguintes. Novamente, aqui uma imagem de Hitler e Benito Mussolini. Bom, chegamos aqui mais uma atividade. Quero que vocês copiem com toda atenção, respondam e nós já voltamos em alguns minutos para ver se está tudo certo.
Bom, vamos dar uma olhada nessa pergunta, gente. Quando os líderes totalitários tomaram o poder, principalmente na Europa, houve a promessa da restauração da democracia, ou seja, um direito político em que existiria a participação do povo, né? E que caminho real essa política totalitária chegou? Vamos ver que as promessas não foram cumpridas. O que acaba acontecendo é que o Estado firma-se com um poder executivo extremamente forte e centralizado e que o legislativo acaba sendo debilitado, tornando-se então um modelo de um regime autoritário que vai perdurar por décadas. Bom, algumas características desses regimes totalitários. Os regimes totalitários, eles vão, então, durante o século XX, estar presentes em várias nações ali, principalmente na Europa. A gente vai ver o fascismo na Itália, nós vamos ver o nazismo ali na Alemanha, nós vamos ver uma medida bastante autoritária e repressiva dentro da União Soviética, com o stalinismo. Nós vamos ver também uma presença bastante forte desse regime totalitário na Espanha, com o franquismo. Nós vamos ver também o salazarismo acontecendo em Portugal, mas a gente vai ver que existem algumas características que, apesar das diferenças entre essas nações, vão acabar se encontrando. Algumas delas, por exemplo, o grupo é prioritário, a noção de totalidade, né? As vontades do grupo serão maiores que as individuais. E é aí que o Benito Mussolini ele tem uma frase que acabou sendo imortalizada, que é: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Essa frase ela simboliza muito bem qual é essa ideia de poder centralizador que um regime totalitário ele tem. Uma outra característica dentro desses regimes totalitários, a gente vai ver o seguinte: os inimigos são os responsáveis pelos problemas existentes. Isso quer dizer o quê? Que as causas das mazelas do país, né, mesmo que tenha entrado em uma guerra, tenha tido inúmeros problemas existenciais, problemas políticos, né, burocráticos, a gente vai ver que todas as mazelas do país, elas vão estar envolvidas em ações das nações vizinhas, grupos étnicos ou sistemas políticos contrários, né? Nunca a culpa, os problemas daquela nação são vindos diretamente da nação. Os outros é que são os culpados. Aqui a gente tem uma imagem de Hitler e outros líderes do Partido Nazista fazendo uma saudação em Nuremberg no ano de 1934. Bom, uma outra característica, um governo centralizado e um partido único. Então a gente tem um poder executivo forte, um legislativo debilitado e a existência de apenas um partido. Não existe uma liberdade política onde vários partidos podem opinar, existe uma oposição, uma liberdade política e ideológica. Apenas se guia por um ideal, o ideal centralizador e um partido único. Bom, culto ao líder. A centralização do poder a partir da noção de um líder com características únicas, tido como um salvador da pátria. Esse é um item bastante interessante, porque a gente vai ver que esses líderes desses regimes totalitários, eles vão mover multidões. As pessoas veneravam eles, acreditavam em suas ideias. É claro que a gente não pode tirar também a responsabilidade da população. Esses líderes, eles são a voz de que vários indivíduos pensavam como eles. Então, o povo também vai fazer parte dessa construção desse líder e das responsabilidades de todas as ações tomadas por eles. Bom, nacionalismo extremo. A defesa da nação é a maior demonstração da força do regime totalitário. Então, as pessoas elas vão se abraçar a essa ideia de nacionalismo extremo. Não podemos confundir aqui com patriotismo ou com uma ideia, né, mais rasa de nacionalismo. Aqui as medidas são extremas. Se repudia o que não é nacional. O sentido de xenofobia ao estrangeiro se torna cada vez maior.
contra a democracia, o liberalismo e o socialismo. Sim, esses regimes totalitários, né, com exceção ali da União Soviética, a gente vai ver que eles tinham, então, a rejeição aos sistemas de representatividade ou regimes opostos aos deles, né? E vamos ver também o militarismo, onde se usava a violência e a força sempre justificadas e utilizadas como uma demonstração de poder. Essa é uma das características máximas dentro dos regimes totalitários. E a volta ao passado glorioso, a valorização de uma origem que justificasse aquele poder atual. Aqui nós temos uma imagem com relação à militarização de Adolf Hitler passando por revistas de tropas do exército nazista. Chegamos aqui na nossa última atividade. Gente, toda atenção aí para resolver essa atividade, já voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Indique quais as principais características dos regimes totalitários. E aqui a gente tem elencado algumas dessas características. O grupo é prioritário, os inimigos são os responsáveis pelos problemas existentes naquela nação, o governo é centralizado e o partido é único, o nacionalismo extremo e o militarismo totalmente forte, contra a democracia, o liberalismo e o socialismo. Aqui a ideia era ser contra um regime oposto, culto ao líder e a volta a um passado glorioso já antes vivido.
Bom, o que nós estudamos nessa aula? Nós identificamos como os governos totalitários defendem a união de todos em torno da ideia de um líder único. Nós vimos que esses regimes totalitários eles vão tomar força principalmente ali já a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, mas no chamado período entre guerras, que acabam chegando ali, né, até o início da Segunda Guerra Mundial. Esses regimes totalitários têm características fortes e vão estar predominantemente acontecendo principalmente durante o século XX. É isso aí, pessoal. Até!